YouTube. Mais uma aula. E eu gostaria de informar vocês que nós já terminamos o primeiro capítulo do nosso livro em que nós estamos tendo o conteúdo aqui das nossas aulas de geografia, né? A gente agora vai entrar na parte 2, onde fala do relevo brasileiro. É isso aí, pessoal. Antes de começar essa aula, gostaria de pedir a vocês que se inscrevam no canal, deem um seu like ou dislike para eu ter retorno se o conteúdo que eu estou produzindo está sendo bom e proveitoso para vocês, né? Eu peço aí para que vocês me deem essa força se inscrevendo para que eu possa melhorar meu conteúdo e para que meu trabalho continue sendo uma forma de incentivo para vocês. Eu já gostaria de começar pedindo desculpas porque eu extrapolei no tempo do vídeo de ontem. Nossa aula sobre as divisões geoeconômicas do Brasil e fusos horários, essa aula ela teve em torno de 20 minutos, ficou muito longa. E o Instagram IGTV, ele não suporta conteúdos acima de 15 minutos, só suporta até 15 minutos, pelo menos para quem não tem conta verificada. Não tenho conta verificada, então não pude postar para vocês. Então, quem estiver me vendo pelo IGTV e quer assistir a aula sobre os fusos horários, as regiões geoeconômicas do Brasil, é só ir lá no YouTube, que vou deixar os cards, né? Você coloca os cards e quem quiser assistir é só vir no YouTube. Bem, gostaria também de falar sobre a nossa jornada de geopolítica, né? Vocês vão querer, eu vou estar lançando aí uma enquete perguntando sobre qual conteúdo de geopolítica vocês querem que eu fale primeiro. E também a outra informação que eu quero passar sobre a jornada de geopolítica, que ela estará disponível apenas no YouTube, né? Instagram e IGTV são as nossas aulas do conteúdo do Manual Compacto de Geografia. A jornada de geopolítica estará apenas disponível no YouTube. Aí quem quiser assistir é só acessar meu YouTube, né? Mais uma vez, não vale a pena repetir. O link para o meu canal no YouTube está disponível no meu perfil do Instagram. O link está lá na minha bio, é só vocês clicarem e ir. Ou então vocês vão, quem estiver me vendo, quem me tiver no Facebook, basta acessar os links dos meus vídeos que eu posto diariamente, os links dele lá na minha página no Facebook, que é Felipe Wagner. Ou então basta você ir lá no YouTube procurar, né, escrever lá na lupa, na parte search, escrever lá o nome Professor Felipe Wagner, que vai aparecer meu canal para vocês com todos os meus conteúdos lá bem detalhadinhos. Vamos embora? Vamos entrar aqui em um relevo brasileiro, né? Conteúdo do livro Manual Compacto de Geografia. A gente vai começar falando sobre o que é relevo. Vamos lá, o que é relevo? De uma forma bem simples, o relevo é aquilo que dá forma à superfície de um planeta. O relevo é a forma de superfície de um planeta. É dessa forma bem simples que a gente pode determinar o que é o relevo. Mas vamos ver aqui o que é que o livro diz sobre relevo. Ele fala que relevo é o conjunto de formas do terreno, como montanhas, planaltos, depressões, planícies, serras, chapadas, vales, etc. São vários tipos de relevo. Os principais que nós temos no Brasil, vocês já devem ter ouvido falar na escola. Enfim, planaltos, planícies e depressões são os mais básicos aqui do Brasil. O relevo é um elemento natural muito importante na paisagem, podendo influenciar na circulação da água, na vegetação, no clima e também influencia as atividades humanas, como a agricultura, a construção de casas e prédios e o transporte. O relevo ele influi em tudo, até na ocupação humana. Por exemplo, o ser humano ele não gosta de habitar áreas de difícil acesso. Então o relevo ele implica na fixação do ser humano residencial, digamos assim. O relevo ele implica na produção, no trabalho, né? Fábricas que são determinados tipos de fábrica que ficam em áreas de morro, né? Por exemplo, uma fábrica de uma refinaria de petróleo muito dificilmente vai se instalar numa área de morro, numa área montanhosa, né? Então
isso influencia, né? A formação do relevo, ela influencia sobre aquilo que a gente quer trabalhar, né? E outras informações que eu posso passar para vocês é que o relevo, né, segundo o livro, né, o relevo ele se origina e se transforma pela ação de dois tipos de agentes: agentes internos, oriundos do interior da Terra e que estão relacionados aos movimentos das placas tectônicas, e os agentes externos, que atuam sobre as formas existentes, modificando-as ou recriando-as, provenientes da superfície terrestre, como a água, ventos e os seres humanos. Né? Os agentes internos são aqueles que atuam de dentro para fora, né, da Terra, né? Dando um molde no relevo de dentro para fora. Né? E como o próprio livro já citou, né, o movimento das placas tectônicas, terremotos são agentes internos. Erupções vulcânicas também são agentes internos, que eles dão outras formas à superfície terrestre. Né? E os agentes externos que também modificam o relevo são os agentes químicos do intemperismo, né, natural, que nós conhecemos como chuva e ventos. A chuva ela molda a superfície, ela molda o relevo, né, ela molda as capacidades de superfície do planeta. O livro também coloca, acho que estou um pouco longe de você, né? O livro ele também coloca, né, uma curiosidade, né, sobre essa questão do relevo, falando sobre placa tectônica. Né? O que são as placas tectônicas? Vamos lá. A superfície terrestre está fragmentada em grandes blocos rochosos denominados placas tectônicas. Essas placas se movimentam sobre o magma, uma substância pastosa incandescente no interior da Terra, ora chocando-se, ora separando-se. As placas tectônicas elas fazem dois tipos de movimento, né? Elas podem tanto se separar quanto se encontrar. Vamos citar um exemplo, vamos ver que tipo de movimento é esse. O movimento em que ela se separa, em que uma placa se distancia da outra, chama-se movimento de divergência. É o movimento em que placas tectônicas elas estão se separando, elas se distanciam. Já o movimento que as placas tectônicas fazem em se encontrar, em se chocar ou se unirem, é o movimento de convergência. Né? Quando as placas tectônicas elas fazem esse movimento, elas estão praticando um movimento de convergência. Quando elas fazem esse tipo de movimento aqui, elas estão fazendo o movimento de divergência. Né? Convergência e divergência, deu para entender? Qualquer dúvida que vocês tiverem, digitem aí nos comentários, tanto no YouTube e no Instagram. Né? Vamos citar exemplos de movimentos de convergência que aconteceram na Terra. A gente aqui na América do Sul tem a chamada Cordilheira dos Andes. Né? Cordilheira, né, é o nome de cadeia montanhosa. Né? Cordilheira significa um conjunto de montanhas. Né? Um conjunto, várias montanhas em regiões conjuntas. Mas vamos lá. Como surgiram as montanhas da Cordilheira dos Andes? Como surgiu a Cordilheira dos Andes? A Cordilheira dos Andes ela surgiu justamente por um movimento de convergência entre a placa sul-americana e a placa do Pacífico, a placa de Nazca. Então, essas duas placas elas tiveram um movimento de convergência. Elas se bateram, elas se juntaram, né? Elas se unificaram, né? Elas se agrediram. E esse impacto foi tão forte, que fez com que surgisse a Cordilheira dos Andes, né? Fez que houvesse a suspensão de material rochoso e por isso que nós temos a Cordilheira dos Andes, por conta do movimento de convergência. Também esse tipo de movimento contribuiu para o surgimento da Cordilheira do Himalaia, onde está lá o Monte Everest, né? Cordilheira do Himalaia, né? A Índia. A placa da Índia se chocou com a placa da Ásia, né? E surgiu ali a Cordilheira do Himalaia, né? Onde está o Monte Everest, que é a maior montanha do mundo, né? A gente pode dizer assim. Então, esse tipo de movimento, ele propicia a criação de cadeias montanhosas, de cordilheiras, né? Também existe um movimento de divergência que hora ou outra ocorre ali no Japão, né? O Japão sempre tem terremotos. Aí esses terremotos são ocasionados por movimentos de placas tectônicas, que podem ser tanto de convergência como de divergência. Ultimamente ocorreram movimentos de divergência lá na região do Japão, entre a placa do Pacífico e a própria placa asiática. Né? Então, o Japão ele tende a um pouco a se afastar
um pouco mais as ilhas. Mas não se preocupe, né? E o Brasil? Como é que fica nessa história aí? O Brasil tem risco de sofrer terremoto? Vamos ver, né? O Brasil está em cima da placa sul-americana. Está em cima de uma região da placa onde ela já teve todo o seu desenvolvimento tectônico. E é muito difícil acontecerem terremotos no Brasil. O que pode acontecer uma vez ou outra são os movimentos de acomodação das rochas que estão na placa tectônica. Né? As rochas, né, que estão aqui no nosso subsolo, elas podem se movimentar justamente por querer procurar uma posição, né, como se estivesse dormindo. Né? Quando você está dormindo, você procura uma posição legal para dormir. Então, as placas, as rochas que formam as placas tectônicas, elas tendem a fazer movimentos de acomodação. E nesses movimentos a gente acaba sentindo alguns tremores de terra, como por exemplo, acontecem pequenos tremores de terra no Rio Grande do Norte, em Caruaru, aqui no estado de Pernambuco. Isso nada mais nada menos, pode ser também, de que rochas que estão procurando uma boa posição dentro do subsolo ali na placa tectônica. Então, o Brasil, não estou dizendo que não vai ter, nunca vai acontecer um terremoto, tudo pode acontecer, mas a região em que o Brasil está localizada é uma região em que já houve todo o desenvolvimento tectônico e que já ocorreu um movimento de divergência, porque a nossa placa se separou da placa africana. Enfim, o que acontece são pequenos tremores de terras bem pontuais. Pronto, pessoal. Essa foi mais uma aula que nós tivemos. A gente teve uma introdução sobre o relevo brasileiro, sobre o que são placas tectônicas. A gente, na verdade, está tendo uma introdução sobre o relevo brasileiro, e essa aula ela foi para mostrar a vocês, dar uma introdução do que é o relevo, de como se forma o relevo, de como ele se origina. Então, nas próximas aulas a gente vai estudar sobre o relevo brasileiro em si, qual é a formação brasileira, né? Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Lembrando que essa aula primeiro está no YouTube, né? E posteriormente irei postá-la no Instagram IGTV. Espero que vocês tenham gostado e se preparem, porque muito em breve nós vamos ter o nosso conteúdo sobre geopolítica, a nossa jornada geopolítica, em que eu vou estar postando aqui para vocês no YouTube. Não se esqueça, a jornada geopolítica ela é exclusiva no YouTube. Vocês querem assistir, vocês vão assistir no meu YouTube, canal Professor Felipe Wagner. É isso aí, pessoal. Valeu, galera. Falou!